Bom, sobre a fusão de ação com ciência, né? Então, a importância de entender que o atleta e a ação tornam-se um só. Então, aquilo que eu venho falando muito desde o início da aula, né? A cabeça não se separa do corpo. Então, os movimentos serão leves, os movimentos serão mais conscientes. Então, é a corporificação daquilo que se tem prazer de executar e se sente desafiado. Atingindo o nível de flow, obviamente, tem uma exclusão de distração. Eu falei anteriormente, né? Óbvio que a gente vai ter devaneio, mas quando acontece a experiência do flow em si, que pode ser uma experiência de horas, mas consideradas em minutos, a pessoa vai estar tão imersa, né, tão mergulhada na experiência, que as preocupações externas, né, sejam preocupações pessoais ou até mesmo preocupações do próprio trabalho, comentários, então só apenas aquela atividade vai importar. E automatismo, né? Aquela experiência de viver o automático, de repetir essa experiência, até por conta daquilo que o atleta ele vai se projetando, então vai ser executado sem pensamento deliberado. Então, sim, o corpo já vai agir, ele já sabe o que fazer. Então, eu expliquei para vocês agora, ainda há pouco, do Mindflu. Eu já chego no auditório para fazer o treinamento com os atletas do Sub-15, eu já chego assim, gente, vamos lá corrigir na postura. Aí começa, né? Todo mundo mexendo o corpinho, já se autoacolhendo, e é muito legal, né? Porque já cria esse lugar de automatismo, mas para o benefício, né, da prática. E o controle paradoxal, então, aquela sensação de domínio, então, o famoso faço com o pé nas costas. Essa fala, às vezes, é preocupante, porque não se preocupar em olhar o processo, fazendo uma avaliação, né, durante um recovery mental, pode se tornar perigoso, porque tem que existir a conexão com o prazer, com as habilidades, com o treino para que aconteça o melhor para esse atleta. Então, o atleta controla sem tentar controlar. Seguindo aqui, qual é o impacto? Eu trago para vocês aqui alguns impactos do flow. Então, alguns estudos sobre atletas olímpicos, né, revelam que 80% desses medalhistas que a gente vê supra-sumo, excelentes atletas em potencial, revelam as experiências de flow. Dá para ver pelo corpo, dá para ver pela preparação, pela autoconsciência, e isso não tem a ver de estar focado somente na tarefa. Então, nós temos aí a Raíssa, né, a fadinha, dela dançar, dela verbalizar, ou seja, ela está sendo ela, então ela está experienciando porque aquilo é prazeroso, a prática esportiva que ela escolheu, o esporte que ela domina é satisfatório, então vai descrever ali um momento de clareza extraordinário, então isso faz parte da preparação mental dela para ela performar de uma maneira sustentável. Em esporte individual e coletivo, então, ele acaba ocorrendo mais no esporte individual por conta das variáveis, então ele depende mais dele o tempo inteiro. O esporte coletivo, a gente tem outras variáveis, só o time entre si, só a questão de ser coletiva, a sincronia entre os membros, é muito importante que aconteça esse flow. Alguns atletas relatam essas experiências por conta do treinamento. Até atletas mais introspectivos, ou mesmo que sejam extrovertidos, quando eles trabalham essa virada de câmera para dentro através do próprio mindfulness, né, que a gente fala muito isso no contexto que eu trabalho, gente, vamos aprender a virar a câmera para dentro. Então, no contexto atual, da quantidade de informação que a gente vive, o foco é para fora o tempo todo. O externo a gente não controla, então vamos virar a câmera para dentro. É aquilo, viver a experiência. E o impacto no rendimento. Então, vai melhorar a tomada de decisão, vai melhorar a criatividade, vai ter mais precisão técnica,
vai ter mais eficiência energética e a treinabilidade. Então, as técnicas de mindfulness, de visualização, de autofala, que vocês já viram, né, dentro do contexto de aulas de várias disciplinas, mesmo que não seja de esporte, quando a gente fala dessa questão do autocontrole, da regulação emocional, ajuda a melhorar essa frequência do flow. Então, em rotina pré-competitiva, vai facilitar a ocorrência. Então, com a orientação, é um ponto muito importante, gente, porque assim, tem atleta que tem uma autocobrança tão grande que ele acha que ele tem que estar preparado na véspera do jogo. Então, ele não descansa. Recentemente, um atleta do profissional falou assim para mim: Caramba, Emily, sabe o que eu percebi depois do programa de Mindfulness? Que eu já saía do hotel chateado comigo porque eu não estava ativado para o jogo. E aí, quando você começou a fazer as práticas, eu entendi que eu não tinha que estar ativado naquele momento, até porque eu tinha acabado de estar relaxado, né? Porque almoçou, deu uma relaxada. Então, quando você mandou o roteiro de preparação mental, onde você diz sobre a experiência do aquecimento, a caminhada dentro do campo, ou seja, prestar atenção dentro no que está sentindo, no movimento da respiração, eu entendi que eu tinha que realmente ativar naquele momento. Então, eu já muitas vezes comecei jogando já tenso, chateado, porque eu não estava ativado lá desde o hotel. Então, olha que interessante essa narrativa desse atleta. Então, olha como traz impactos significativos para viver essa experiência, para ele ir se regulando e criar um processo automático para experienciar o flow. Vamos aqui. Opa. Bom, e a diferença do estado de flow e da zona ideal de funcionamento, né? O que vai diferenciar? Que o flow vai focar mais na experiência psicológica, enquanto a zona ideal foca nos aspectos psicológicos. Lembrando, gente, tudo vai acontecer em conjunto, mas é bom sempre especificar para vocês, porque vocês vão ter muitos conteúdos explicando. E lembrando que a parte fisiológica, né, a fisiologia hoje, ela está muito em evidência, com mapeamento ali da demanda física através do GPS, com avaliação bioquímica. Então, essa avaliação né, do foco da fisiologia, que inclusive vai orientar qual é a carga de treinamento, qual é a periodização desse atleta física, qual é a demanda realmente necessária da programação desse treinamento, e em alguns esportes, como é importante a gente também olhar para essas métricas que favorece, inclusive, a psicologia positiva, porque quando ele recebe um relatório fazendo um comparativo dele com ele mesmo, lembrando que é importante isso, é dele com ele mesmo, não é um comparativo com um outro atleta, isso é outra questão. Mas quando ele olha um comparativo dele com ele mesmo, de treino a treino, de jogo a jogo, ele consegue ali olhar, inclusive, aquelas questões do próprio PERMA. Porque quando você valida que ele está melhorando e está se mantendo sustentável, ele pode ter motivo de orgulho dentro das emoções positivas, ele pode entender qual é o momento do jogo diante dessa avaliação fisiológica, aonde ele consegue se manter, como ele se autorregula, por exemplo, numa situação de pressão, né? Como é que ele traz a experiência de autorregulação para melhorar esse estado fisiológico? A gente sabe a importância de saber respirar, de trazer uma autorregulação né, fisiológica através da respiração, através, inclusive, ali de movimentos que acessam uma estrutura de regulação ali do sistema nervoso. Então, tem várias coisas que a gente hoje consegue somar o contexto de uma avaliação fisiológica que cresceu absurdamente e também fazer esse comparativo mais palpável, por exemplo, pegando análise de desempenho. Então, é muito legal o trabalho que a gente consegue fazer no Flu. Eu estou falando muito mais de futebol, gente, porque é a minha grande expertise, mas, assim, infelizmente, o esporte olímpico, apesar do futebol também estar no contexto do esporte olímpico,
ainda tem muita negligência e falta de investimento. Então, os atletas de esporte olímpico que eu trabalho, né? Luta, vôlei de praia, o próprio bobsled, o investimento é muito baixo. Os atletas buscam todas essas áreas da ciência do esporte por conta própria. Então, existe uma preocupação para os atletas olímpicos diferente do futebol, que tem toda uma estrutura que oferta informação fisiológica, psicológica, técnica, tá? Fisioterapêutica. Então, assim, a estrutura é totalmente diferente. Então, por exemplo, quando eu fui trabalhar com vôlei de praia, eu fiquei chocada, porque assim, o investimento era pessoal, da equipe que eu trabalhava, nós íamos caminhando para a arena, o aquecimento era do lado do adversário e o atleta estava ali preparando a suplementação dele. Então, assim, a preocupação de toda essa estratégia, de toda essa logística é do atleta, que ele nem sempre tem um supervisor, como tem dentro do futebol. Então, assim, é muito discrepante quando a gente fala do quesito, por exemplo, que eu falei para vocês no início, da felicidade interna bruta. Então, quando a gente fala da felicidade interna bruta, a gente tem como comparar um esporte com outro? Do ponto de vista de investimento, como é que a gente fala de felicidade? Gente, já é gritante a discrepância. Quando a gente fala de gênero, é outra discrepância. Quando a gente fala da mesma modalidade, mas a gente está falando ali de níveis, clube de série A com clube de série B. Gente, então tem muitos fatores que facilitam e prejudicam a performance de equipes e de indivíduos, né, de modalidades individuais. Então, eu trago aqui para vocês sobre esses estados isolados, mas que eles se complementam. Então, o flow é uma experiência subjetiva, intensa, alteração de percepção temporal, como vocês viram anteriormente, sensação daquela parte automática, né, e rápida, parece que horas são em minutos, absorção completa na atividade, aquele mergulho profundo, prazer intrínseco, tá? Agora, isso não quer dizer que coletivamente tem impacto. Então, através da conexão do relacionamento nutritivo, a gente acaba impactando também pelo estado de flow, tá? Porque tem as frases aí de motivacionais, né, do exemplo arrasta. E a questão da zona de funcionamento, como é importante olhar para essa parte fisiológica, o sentir a experiência, né? Ativação fisiológica, o foco de indicadores desse desempenho. Atleta que não estuda o próprio desempenho, ele perde repertório. Ele tem ali na mão dele, e às vezes ele não estuda o repertório, ele não estuda o repertório de estratégia técnica do adversário, tá? Esses indicadores, inclusive, traz mapeamento quando ele tem facilidade desse repertório, entender por que caiu o rendimento físico dele por conta de uma percepção psicológica, emocional, controle dessa consciente da técnica dele, gerenciamento estratégico de energia. Essa semana eu venho trabalhando com 2 atletas que é para regular a intensidade, excesso de vontade, excesso de contribuição. Então, lembrando, o papel das emoções é para criar equilíbrio. Os excessos trazem desequilíbrio, desregulação. Então, lá no Divertidamente, quem teve a oportunidade de ver, viu que a dona Alegria causou desregulação lá na menina. Então, a gente também precisa trazer essa consciência que, assim, eu tenho que estar alegre o tempo inteiro. Não, que a própria alegria, ela mascara muita coisa. Então, todas as emoções, pessoal, são informações. A emoção, ela traz uma informação. A gente só precisa entender se é uma afirmação baseada em evidência, baseada em fatos que aconteceram, ou se ela está mentindo. Por isso que o corpo, ele traz uma informação mais rápida da gente, né, pesquisar. Então, precisamos fazer grandes autopesquisadores. Esses atletas são os próprios pesquisadores. Comissão técnica tem que saber fazer uma pesquisa interna para eles conseguirem ter um acesso mais fácil com a equipe. E a orientação para os resultados específicos. Então,
A avaliação de demanda física me gera o que eu preciso trabalhar mais, o que eu preciso reduzir mais. Tá? Então, isso dentro de um nível, né, de estado de flow, tem aquele padrão de exigência, né, que ele precisa entender qual é o potencial dele. Então, se ele estiver relaxado demais, por mais que ele entenda que ele precisa trabalhar, ele não vai atingir essa zona ideal de funcionamento. Da mesma forma, excesso de excitação, de tensão. Então, ele pode fazer todo o trabalho específico para chegar nessa zona ideal, mas sempre vai faltar se ele não tiver regulado, se ele não tiver entendido como está o nível dele, se está baixo ou alto em relação à ativação.